Patas, a história entre a humanidade e os animais. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Passos e Patas, a história entre a humanidade e os animais. Meu nome é Karine Barbosa, estudante de História da UFSB, e aqui nesse episódio nós temos a Giovana Soares e a Valesca Kika, ambas estudantes de História da Universidade Federal do Sul da Bahia. Bem, no episódio anterior nós nos adentramos um pouquinho, ou melhor, nós tivemos uma entrevista com a nossa professora Janaína, e ela explicou pra gente um pouquinho sobre a seleção natural dos animais. Pra você que não ouviu esse episódio, tá disponível aqui no Spotify, vai lá dar uma conferidinha depois. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação dos animais e dos homens num panorama um pouco diferente. Nós vamos nos especificar um pouquinho na história, no histórico brasileiro. Então a gente vai discutir um pouco sobre os contextos únicos que se formaram apenas aqui no nosso território, que como nós sabemos é muito rico em flora, em fauna. Nós temos uma biodiversidade gigantesca e é muito bonito a natureza que nós temos no nosso país. E é claro que além de tudo isso, nós também somos muito ricos em cultura, porque como nós sabemos, né, o Brasil ele é um país muito diversificado nesse quesito. Temos aí indícios da cultura europeia, cultura africana, cultura dos povos indígenas, enfim. E essa mescla de diferentes culturas, né, nos proporcionou diferentes olhares, concepções, ideias. Bem, e de que forma essas misturas podem ter impactado na relação da humanidade com os animais aqui no Brasil? Essas e outras questões nós queremos responder aqui neste quarto episódio de Passos e Patas, a história entre a humanidade e os animais. Então, Valesca, conta pra gente um pouquinho sobre essa relação do humano com o animal no contexto brasileiro. Karine, por muito tempo, o Brasil era uma terra paradisíaca, cheia de vida, tanto animal como humana, habitada por diversos seres que viviam em conjunto em uma relação harmoniosa, do que é vista na nossa sociedade moderna globalizada. Os nativos sul-americanos que os descobridores portugueses encontraram na costa brasileira era descendente de populações e culturas que vinham se desenvolvendo localmente, por volta de 12 a 14 mil anos, em negociação cotidiana com as águas, os ares, as plantas e os animais com quem eles compartilhavam a existência. Não causa surpresa, portanto, que os seus territórios, o pronome indica participação e não posse ou propriedade, que fossem comparativamente mais estáveis do que aqueles postos em movimento com a chegada dos colonizadores europeus em 1500. É realmente incrível, né, ver como os indígenas tratavam os animais e a natureza. Não tratavam, né? Tratam até hoje. Porque assim, mesmo que eles precisassem caçar, pescar, pela sobrevivência, eles sempre teve muito respeito por tudo aquilo que eles por toda a natureza em si, né? E assim, com a chegada dos portugueses, a gente percebe que essa estabilidade ela mudou, ela se transformou um pouquinho, certo? Sim. A princípio, ao colocarem os seus pés nessa nova terra, os portugueses estabeleceram relações amistosas com os nativos e com a vida animal que existia aqui. Foi um período de descoberta para os portugueses, pois aquele mundo desconhecido era muito diferente daquele ao qual vieram. Muito da cultura indígena, mas também dos animais que aqui viviam, era novo e estranho aos seus olhos. Havia muita vida e diversidade nessa terra. Mas após um certo período, quando a colonização começa realmente a se desenvolver e o momento onde esse panorama de estabilidade começa a se modificar, trazendo uma série de impactos à vida humana e animal que aqui residia. Você podia falar pra gente um pouco de quais seriam esses impactos? Temos a introdução de uma série de espécies estrangeiras originárias do Velho Mundo, muitas trazidas intencionalmente pelos colonos, tais como patos, bois, cavalos, búfalos, cabras, cachorros e gatos, abelhas europeias também, enquanto outros vieram inadvertidamente como os ratos e pombos, que conseguem se adaptar ou convivem com a espécie humana, conhecidos também como invasores. Também ocorreu a intervenção na flora e fauna da região como implementação de uma economia agrícola e extrativa de caráter mercantil, de plantas como a mandioca, açúcar e o café, dentre outros segmentos, que alteraram
rapidamente as configurações ecológicas e dificultando a sobrevivência de muitas espécies de organização local. Para tal empreendimento, grandes clareiras de mata foram abertas para dar lugar à plantação de uma seleção estrangeira e homogênea de plantas. Dessa forma, desalojando fauna local e interferindo no ecossistema da região. Traz pra gente alguns exemplos dessa interferência na fauna. Claro, temos o caso das formigas cortadeiras, uma espécie de grande importância para a manutenção e recuperação da qualidade dos solos. Com a expansão dos pastos e, consecutivamente, isolamento das manchas de floresta, a comunidade de animais ia progressivamente se empobrecendo. Eventualmente, as espécies que se alimentavam dessas formigas, como tatus, tamanduás, formigas carnívoras, moscas parasitas e pássaros também, iam sendo extintos, liberando o crescimento populacional das suas presas, as formigas. E dessa forma, resultando em um surto de proliferação, sobretudo nas bordas dos fragmentos de mata, onde a concentração tanto de espécies pioneiras quanto de cultivos humanos reduziu o custo da busca de alimento das formigas, fazendo com que esses pequenos seres se tornassem uma terrível praga para os colonos e suas plantações. Então, em outras palavras, eles criaram um inimigo de sua própria expansão. Genial, gente. Mas, assim, eu lembro, né, tem um fato na história que são os bandeirantes, eles chegaram lá por volta do século XVI e eles foram os responsáveis por adentrar, desbravar o interior do Brasil e tudo mais. Então, quer dizer que essa desmatação e essa perturbação do ecossistema brasileiro, ela não se limitou apenas à proximidade da costa, né? Não, ela se propagou até os interiores do continente. A obra de desfloramento colonial começou num ritmo bem lento, apenas no século XVIII que ganhou força, quando a descoberta do ouro e diamante descolou a exploração econômica para os planaltos do interior. Centenas de pessoas se direcionaram para as minas, vindas de Portugal e de outras partes do Brasil, para alimentar o sistema de abastecimento interno, que cresceu da única maneira considerada possível, extensivamente. Mais e mais roceiros, muitos deles mineradores desempregados pela exaustão dos veios de ouro e diamante, mais facilmente exploráveis, derrubavam e queimavam mais e mais floresta para alimentar e criar o gado. Mas fala pra gente quais foram os impactos dessa expansão e do desmatamento pro Brasil de hoje, né? Hoje em dia. Nada mais do que o cenário ambiental caótico que testemunhamos atualmente, onde com o passar das décadas e séculos, essa prática foi se intensificando pela expansão da sociedade, mas principalmente pelo agronegócio, que consome grandes zonas de floresta para as plantações agropecuárias e silviculturas, resultando em grandes riscos para a fauna e flora do Brasil. Segundo dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, de um total de 15.521 espécies avaliadas, em 1.253 estão em risco de extinção atualmente no nosso país, com tendência de crescimento, caso essa questão não seja levada mais a sério pela sociedade. É realmente muito interessante toda essa situação ambiental, né? Nós costumamos falar muito sobre a situação ambiental do mundo, né? Falamos muito do aquecimento global, por exemplo. Mas às vezes deixamos de lado a situação ambiental do nosso próprio país, né? Que, vamos combinar, a situação ambiental do Brasil está num estado muito crítico. Mas o contexto brasileiro da humanidade com os animais não se resume apenas aos colonos e ao processo de expansão e desmatamento que eles tiveram aqui, né? Então engloba todos os povos que viviam aqui muito antes da chegada dos portugueses. Aqui a gente fala dos povos originários, né? Os nativos. E Giovana, fala pra gente um pouquinho a respeito disso. Como já foi citado, né, Karine, os povos indígenas estão aqui há por volta de 12, 14 mil anos, espalhados por todo o continente, em diferentes povos, diferentes culturas, e dessa forma, cada povo tinha diferentes formas de viver e conviver com o mundo à sua volta, que variava com base em suas crenças e seus contextos culturais. Esses povos residiam em pequenos povoados, né, e viviam à base de caça, pesca, coleta e cultivo. E esse último citado é importante ser destacado, pois ao contrário do que a nossa sociedade pensa, alguns povos indígenas cultivavam policulturas, tendo domesticado algumas espécies de plantas e até aplicado técnicas de manejo de terra com a queima de áreas de floresta. Mas, diferentemente das queimadas atuais da nossa sociedade,
elas eram controladas, onde de início havia um fogo controlado para a abertura dos terrenos e posteriormente a prática é repetida em escala menor, com uma técnica integrada ao conjunto de sua orientação no manejo dos recursos, com o objetivo de fertilização e abertura de espaços reservados aos cultivos selecionados. E durante essa queima, os índios permanecem atentos, armados com ramos de palmeira e de banana brava, como eles chamavam antigamente, todos preparados como se fossem bombeiros, para que o fogo domine apenas o que se planejou e não tome uma proporção maior. Mas voltando para o tema principal, a história da humanidade com os animais, os povos indígenas eles conviviam de maneira harmoniosa com a natureza, até a chegada dos portugueses, e com isso iniciou-se o processo de colonização. Além dos conflitos de território, também ocorreu um processo de intercâmbio ali entre esses dois mundos. Como a Valesca abordou em sua fala, os colonos trouxeram junto consigo certas espécies de animais, em prol de aproximar a realidade do Brasil àquela da Europa. E dentre essas espécies, algumas delas foram integradas pelos povos indígenas em sua vivência. Traz pra gente alguns exemplos dessa integração. Claro, Karine. Agora vem as palavras difíceis, tá, gente? Temos o caso dos povos Macuxi, em Roraima, os Bacairi, de Mato Grosso, Cadiuel, no Mato Grosso do Sul, e os Quiriri da Bahia, que adotaram a pecuária como prática, se tornando vaqueiros ou criadores de bois. E também temos entre os grupos Tapuia ou Janduí, nos sertões semiáridos do Nordeste do Brasil, relato de uso dos cavalos. Mas além dessa integração dos animais no aspecto prático, para fins de transporte e alimentação, ela também ocorreu no aspecto cultural. Os subprodutos desses animais exóticos, como couros, peles, dentes, ossos, tendões, cascos, escamas, penas e plumas, entre vários outros, foram usados para a produção dos seus utensílios e para a confecção de sua arte, como por exemplo os Cadiuel, que muito rapidamente passaram a produzir seus famosos grafismos sobre suporte exótico, como couro e crânio de bovinos. Mas também temos exemplos da introdução míticas desses animais nos contos e crenças dos povos indígenas, como a figura do cão na mitologia dos Kayapó Mebengocre, a do boi na Auki. É realmente incrível, a assimilação que os povos indígenas fizeram desses animais estrangeiros. Mas você poderia se aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto cultural de alguns povos? Alguns, não todos, porque não dá tempo. Mas de alguns povos indígenas com os animais? Claro, com certeza. As culturas dos povos indígenas são ricas e diversificadas, mas muito apresentam como fator em comum uma intensa relação com a natureza, carregando formas únicas de entender e se relacionar com o mundo à sua volta. Povos como os Bororô, Pancararu e Javaé, dentre muitos outros, veem os animais não apenas como alimentos, mas como seres dotados de espírito e significado nas suas vidas e nos seus rituais religiosos. Traz pra gente mais alguns exemplos específicos dessa espiritualidade. Com certeza, os povos Pancararu, por exemplo, têm restrições alimentares sobre certos animais baseadas em justificativas religiosas, onde algumas aves, como o gavião e o pássaro vivim, são proibidos por serem considerados sagrados, mensageiros, guias, enquanto outras aves são eliminadas da dieta por causarem mau agouro, como o urubu, que devido a se alimentar de carcaças é considerado um animal impuro, e a coruja, pois os Pancararu acreditam que seu consumo causa insônia devido à sua natureza noturna, Anfíbios também não são consumidos, por serem considerados para os Pancararus espíritos encantados e protetores das águas por habitarem as nascentes dos rios. Outra restrição de caça também, importante, ocorre durante o período reprodutivo dos animais, por meio da proibição da caça de animais silvestres nesse período. E quando capturam filhotes ou fêmeas por engano, eles sempre os liberam de volta para a natureza. Gente, é realmente incrível, o olhar que a cultura dos Pancaruru tem da vida animal.
E esse é só um exemplo dentre muitos, mas infelizmente é impossível citar todas as diversas representações dos animais nas culturas dos povos indígenas em um único episódio. Bem, isso é verdade. Mas isso vai fazer com que você, nosso ouvinte, desperte uma certa curiosidade. Mas não se preocupe, porque na descrição desse episódio estarão todas as referências que nós utilizamos aqui. Então não se esqueça de ir lá, clicar, ler e descobrir por si mesmo qual era a cultura, né, dos povos indígenas, o que eles faziam em relação aos animais, se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento que é tão fantástico, né, e incrível. Bom, pessoal, com isso encerramos mais um episódio do nosso podcast. Foi um prazer tê-los como nossos ouvintes e esperamos encontrá-los no nosso próximo episódio para mais um momento de debate e aprendizado sobre a história entre os animais e a humanidade. Ficamos por aqui, obrigada por nos ouvir e até a próxima!